E vamos para a nossa última aula da primeira semana do Departamento Pessoal. Nesta aula, eu falarei sobre os cruzamentos entre as informações do E-Social com a EFD-REINF, mais as informações que serão vinculadas dentro da DCTF Web. Vamos lá? Eu tenho certeza que ainda hoje você entrega o arquivo da GFIP gerado através do sistema do Cefip, não é mesmo? Com as mudanças trazidas pelo E-Social mais a EFD-REINF, a Cefip ela será totalmente substituída a partir do momento que a guia do Fundo de Garantia for substituída e utilizada a nova guia gerada pela conectividade social. Mas, para enviarmos e entregarmos essas declarações, hoje nós temos que entender os cruzamentos dos dados. E essas informações hoje serão cruzadas dentro da DCTF Web, que muitas empresas já estão entregando, já estão emitindo a famosa DARF previdenciária. Então, hoje, muitas empresas ainda estão pagando GPS, Guia da Previdência Social. Mas, quando essas empresas estiverem no grupo para substituírem a guia da GPS e passarem a entregar a DCTF Web, a empresa ela não pagará mais uma guia do GPS, ela pagará uma DARF, que é um documento de arrecadação de receitas federais, substituindo a guia do INSS. Então, a DCTF é o quê? É a declaração de débitos e créditos tributários federais, previdenciários e de outras entidades e fundos. Lá dentro da Cefip, nós temos que declarar, por exemplo, retenções de cessão de mão de obra, que eu falei um pouquinho, bem rapidinho, lá na parte de encargos. Nós falamos sobre compensações, então são os créditos tributários. Nós falamos sobre salário família, salário maternidade, por aí vai. E dentro da Cefip, nós temos que informar tudo isso, e mais um pouco. Hoje, ainda dentro da Cefip, para as empresas que não estão entregando EFD-REINF, as informações de espetáculo desportivo / patrocínio, mais as informações de compensação ou compensações da desoneração da folha. E todas essas informações gerando débitos, então o que a empresa deve de Previdência Social e créditos que ela tem de Previdência Social serão todas vinculadas dentro da DCTF Web. Mas André, como que o E-Social, como que a DCTF Web, né, esse sistema do governo, ele conseguirá visualizar todas essas informações que hoje são emitidas pela Cefip? Da seguinte maneira: até o dia 7 do mês seguinte, e agora com a alteração para o dia 15, então aqui nós tivemos ontem, antes da gravação desta aula, uma nota orientativa número 18, mudando a folha de pagamento para o dia 15 no E-Social. Mas por que na aula eu deixei ainda o dia 7? Porque dia 7 ainda é o vencimento do Fundo de Garantia. Então, o vencimento do Fundo de Garantia, que está lá dentro da Cefip, ainda não mudou para o dia 15, continua dia 7 por enquanto. Dentro das informações do E-Social, então, as empresas elas estão acostumadas a enviarem os dados para o governo, através do E-Social, através da Cefip, até o dia 7. Mas elas precisarão ainda gerar a guia do Fundo de Garantia até o dia 7, mas terão até o dia 15 para mandar a folha de pagamento para o E-Social, com base na nota orientativa número 18. Aqui nós temos as informações de débitos que serão informadas lá dentro da DCTF Web, que serão as remunerações dos empregados, a comercialização e aquisição de produção rural pessoa física, que também é informado dentro da Cefip, e aí nós teremos os créditos que serão informados dentro do E-Social, que são os créditos de salário família e do salário maternidade. E como informar isso para que isso seja integrado à DCTF Web?
através dos envios dos eventos da folha de pagamento lá no e-social. Então você fechou a tua folha de pagamento, conferiu, todos os cálculos estão certinhos, você enviará para o governo o S.1200 com a remuneração, o S.1210 com os pagamentos, e se tiver, por exemplo, desoneração, você tem que informar o 1.280. E aí, para que essas informações sejam consolidadas lá dentro da DCTF Web, você terá que informar o evento S.1299, que é o fechamento da folha de pagamento lá no e-social. Então, você vai lá no seu sistema de folha, gera o XML do S.1299, vai lá e envia para o e-social. Através disso, o e-social ele vai cruzar essas informações e os dados relacionados a créditos e débitos sobre a folha de salários serão incorporadas dentro da DCTF Web. Então, não tem como a gente emitir a DARF previdenciária e gerar a DCTF Web sem enviarmos o e-social. Só que algumas informações que hoje são lançadas dentro da CFIP, elas já estão sendo lançadas através dessa outra declaração acessória aqui, ó, chamada de EFD-RINF. A EFD-RINF é uma outra obrigação acessória, declaração acessória, que informará para a Receita Federal principalmente as retenções. Então, por exemplo, André, a minha empresa ela é prestadora de serviços, então eu lanço hoje isso em CFIP, as retenções das notas fiscais, para que eu consiga abater esse crédito de retenção. A partir da DCTF Web, você não informará mais isso no e-social. O seu setor tributário, fiscal ou contábil da sua empresa que informará esses dados desses débitos e desses créditos. Então, por exemplo, André, a minha empresa ela é prestadora. Então, como ela é prestadora, ela terá crédito de retenções sobre notas fiscais que hoje são lançadas em CFIP. Porém, a sua empresa ela pode também ser uma tomadora e ter que recolher essa retenção. Então, ela recolherá essa retenção dentro da DCTF Web dela, substituindo aquela GPS 26 relacionada a 2631, relacionada à retenção de cessão de mão de obra. Então, o que a gente tem que perceber? O prazo de envio da DCTF Web é dia 15, mas o fundo de garantia é dia 7. Antes de você fechar a sua DCTF Web, você tem que se certificar que a empresa enviou a EFD-RINF para que as retenções previdenciárias, tanto para crédito quanto para débito da RINF, foram informadas pelo setor tributário da empresa e a folha de pagamento foi encerrada através do e-social. Continuando, então, vamos falar agora sobre a DCTF Web, sobre essa consolidação. Então, assim, a DCTF Web receberá e consolidará as informações transmitidas tanto pelo e-social quanto pela RD-RINF. Você está vendo que são duas declarações acessórias distintas através de envios de arquivos XML, que um depende de um departamento, que é o departamento pessoal e social, e EFD-RINF do setor tributário da empresa. Então você tem que ficar muito antenado com o outro setor antes de fechar a DCTF Web. Inclusive, nós poderemos lançar exclusões ou suspensões previdenciárias. Então, por exemplo, a empresa tem um mandado de segurança para reduzir ou não recolher algum tributo previdenciário. Então, eu vou ter que informar aqui dentro essa suspensão, tá? Aqui dentro do e-social, ou dentro da FD-RINF. Os parcelamentos, André, a minha empresa, ela vai começar a mandar da DCTF Web e ela tem parcelamento previdenciário. Verifique, então, se esse parcelamento entrou como débito vinculado dentro da sua DCTF Web. As compensações, então, ela tem créditos, sobras de um mês para o outro. Compensações. Vai entrar aqui dentro também da DCTF Web. E nós temos aqui a parte dos pagamentos. Então, o que a empresa pagou ou não pagou de débitos e créditos previdenciários antes de emitirmos a DARF previdenciária.
E quais são os prazos da DCTF Web? A DCTF Web, o prazo é até o dia 15 do mês seguinte, com o vencimento da DARF para o dia 20. Então hoje nós pagamos a guia do Fundo de Garantia do INSS no dia 20. A DARF previdenciária continuará vencendo no dia 20 com regime de competência, normal. Mas você poderá entregar por enquanto a sua CFIP para gerar a guia do FGTS até o dia 7 e poderá calcular e enviar a DCTF Web, caso a sua empresa já esteja dentro da obrigatoriedade, até o dia 15 do mês. Então, tá vendo que uma obrigação ela ficou separada da outra? Então, olha só, até o dia 7 ali nós teremos que consolidar as informações em CFIP para gerarmos fundo de garantia. Até o dia 15 nós teremos que consolidar as informações dentro do e-social, folha de pagamento, mais FDRINF para gerarmos a DARF previdenciária. Só que no 13º, a guia da GPS do 13º não vence dia 20 de dezembro. Então, dia 20 de dezembro será o prazo máximo para enviarmos a DCTF do 13º e pagarmos a guia da DARF previdenciária do 13º. Antes, a gente só emitíamos a GPS no sistema de folha e entregávamos até 31 de janeiro do outro ano a CFIP declaratória. Só isso que nós fazíamos. Agora nós teremos que entregar até o dia 20 de dezembro essa DCTF Web do 13º e pagarmos a guia da Previdência até o dia 20 de dezembro, que será a DARF previdenciária substituída pela GPS. Se a empresa tiver espetáculo desportivo, que está lá na IN 971, ela terá que fazer uma DCTF diária. Então, até o segundo dia útil após o evento desportivo. Então, aquela retenção dos 5%, que hoje é informado em CFIP, de clube de futebol profissional para espetáculo desportivo, essas informações entrarão na DCTF Web diária, tá? Então, até o segundo dia útil após o evento desportivo. Então, agora eu vou te mostrar como você acessará a sua DCTF Web lá no portal do ECAP. Antes de entrarmos aqui dentro da DCTF Web, vamos falar um pouquinho sobre a CFIP, né, que na verdade é o CFIP, porque é o sistema, que nós enviamos hoje as informações do Fundo de Garantia e da Previdência Social. Mas André, por que você está falando sobre CFIP se o assunto desta aula é o cruzamento das informações da DCTF Web com a RINF mais o e-social? Porque aqui dentro do aplicativo da CFIP eu quero te mostrar as informações que serão cruzadas lá dentro da DCTF Web. Então aqui no movimento da empresa, a parte da remuneração dos empregados, que antes nós enviávamos para o governo apenas a base de cálculo, o valor do fundo de garantia e o valor da Previdência Social, hoje o e-social ele já está há algum tempo recebendo a folha de pagamento inteira das empresas. Então hoje nós enviamos inclusive até as rubricas informativas. E se nós entrarmos aqui na CFIP, no movimento aqui de empresa, aqui nós temos as informações de receitas, então comercialização e aquisição de produção rural. Pessoa física, nós informaremos pelo e-social. Pessoa jurídica, pela EFD-REINF. Evento desportivo / patrocínio, que vai gerar aquela DCTF Web diária, antes nós enviávamos aqui pela CFIP também, que eram as informações relacionadas ou a eventos ou a patrocínios. E aqui nas informações complementares, nós temos recolhimento de competências anteriores e de reclamatórias também, que inclusive o E-Social publicou os eventos sobre reclamatórias trabalhistas, mas ainda estamos aguardando um prazo oficial de quando começaremos a inserir essas informações lá dentro do portal. Mas aqui, dentro da CFIP, então, nós temos as retenções para as empresas prestadoras. Lá na RINF, tanto a prestadora quanto a tomadora, as duas informarão as retenções geradas, tanto para débito quanto para crédito e por aí vai. Para você acessar a EFD-RINF, depois de você já ter enviado o e-social,
enviado o S1299, fechado tua folha de pagamento lá no E-Social, você entrará e o setor tributário já ter enviado também a EFDRINF, o R2099 com fechamento, você entrará aqui no portal do ECAC da Receita Federal com o certificado digital aí da sua empresa, tá? E aqui dentro do portal, você vai clicar aqui ó, em declarações e demonstrativos. Então, André, o que eu estou fazendo na realidade? O que eu estou fazendo na prática? Você está aprendendo como que você, caso você não esteja fazendo isso ainda, como que você irá gerar as guias previdenciárias para sua empresa pagar o INSS dela, que não será mais através de CFIP, já não é mais, na verdade, que muitas empresas já estão dentro da DCTF Web. Mas, caso as suas empresas não estejam ainda dentro da DCTF Web, você entrará aqui em declarações demonstrativas e entrará aqui, ó, assinar e transmitir a DCTF Web. Eu não vou entrar aqui dentro de alguma, porque eu faço um detalhamento dela todo dentro do meu curso de DCTF Web, gestor de DP, analista de DP, especialista de folha e por aí vai, tá? Mas eu vou demonstrar aqui, vou dar algumas dicas relacionadas ao próprio manual da DCTF Web para você, tá? Então você entrando ali, você vai procurar então a DCTF Web em andamento, as informações que já foram consolidadas lá do seu E-Social mais a EFDRINF. Entrando lá, você vai pedir para editar aqui a sua DCTF Web. Aí ele vai te mostrar nessa tela aqui, ó, todos os seus débitos e os seus créditos. Tá vendo que aqui está aparecendo valores de salário família, salário maternidade, retenções previdenciárias, aquilo que eu já tinha falado no bloco anterior sobre exclusões, suspensões através, por exemplo, de mandado de segurança, parcelamento, compensações e por aí vai. Então aqui dentro da DCTF Web, vale lembrar que até as outras entidades, elas serão demonstradas divididas, tá? E não somente aquele 5,8% direto que é demonstrado hoje através da CFIP. Você conferindo os valores, então, por exemplo, aqui, ó, contribuição previdenciária dos segurados. Você conferindo aqui os valores, e ele vai te mostrar, então, os débitos e os créditos, e vai te mostrar aqui o saldo a pagar. Então, a forma de visualizarmos esse relatório ficou um pouquinho diferente da própria CFIP, que se simularmos a CFIP, ele dá para a gente aquele demonstração, né, comprovando a declaração de previdência que demonstra os valores previdenciários. Eu coloquei, e vou te mostrar aqui, eu coloquei esses relatórios da DCTF Web, até para ajudar os meus alunos e os meus clientes a entenderem, eu coloquei ele dentro do Excel. Então eu vou te mostrar aqui como está diferente para a gente analisar os relatórios. Eu deixei eles de uma forma bem parecida com os reais, tá? Mas olha só aqui dentro da DCTF Web, ó. Aqui o layout está igualzinho, eu só transformei esse relatório em Excel para poder ajudar meus alunos a chegarem nos valores e a calcularem, tá? Não tem problema olhar essas informações, porque são informações fictícias. Olha só aqui, ó, tá vendo que ele separa todos os campos previdenciários, ó, de débito e crédito por códigos. Então, código 108201 é a contribuição previdenciária dos empregados /avulso. Quer dizer o quê? Que a empresa descontou na sua folha de salários R$ 30.547,54 dos funcionários. E dos contribuintes individuais, aqueles que nós recolhemos 11%, autônomos e prolaboristas, por exemplo, a empresa descontou R$ 439,12. Só que tá vendo que aqui tem a parte das deduções, lá no relatório da CFIP está diferente, né? Tá? Ele aparece lá embaixo, as deduções ali embaixo. Então ele apareceu aqui, ó. A empresa não pagou salário família, olha só, para nenhum funcionário, tá? Mas pagou salário maternidade. Então, se nós pegarmos aqui os 30 mil que eu descontei na folha de pagamento, menos os R$ 5.142,83 que eu paguei de salário maternidade, ele está dando o saldo a pagar. Tá vendo que ele dá o saldo a pagar não totalizado, ele dá por código, dentro do relatório da DCTF Web.
Depois, essa empresa ela não é do Simples Nacional. E como ela não é do Simples Nacional, ela paga 20% patronal, que eu falei lá na aula de encargos. Então, olha só aqui, ó. Contribuição previdenciária patronal. Ó, tá vendo que separa por grupo? O que eu descontei de empregados, o que eu descontei de previdência patronal e o que eu paguei de outras entidades. Então, aqui, ó, código 113801, contribuição previdenciária patronal, empregados/avulsos. Então, a empresa ela chegou num cálculo de R$ 73.958,43, referente a 20% da remuneração apresentada na folha de pagamento, que é aquele famoso 20% patronal. E os 20% patronal relacionado aos contribuintes individuais, porque nós descontamos o INSS deles e temos que pagar também aqui a parte patronal. E as deduções já entraram aqui e não aqui embaixo. Depois ele demonstra aqui o RAT ajustado, que é aquela multiplicação do RAT vezes o FAP. Então ele chegou aqui num valor de R$ 7.395,84. Mas olha só que interessante aqui outras entidades e fundos. Ó. Lá na Cefip ele demonstra, lá no cadastro, aqui ó, eu consigo ver, vem aqui em cadastro, eu consigo ver aqui no movimento ó, quais são as outras entidades, tá vendo? Mas na hora que ele vai calcular, ele dá o valor total do percentual, que geralmente é 5,8%. Aqui na DCTF Web não, ele separa percentual por percentual, tá vendo? Então, se nós somarmos esses 5 valores aqui para essas 5 entidades, e somar, que tá dando aqui, ó, 21.447,93, e somarmos e multiplicarmos 5,8% da base do INSS da folha, tem que bater com a soma desses valores aqui, porque o percentual não foi aumentado. Ele só separou o que vai para uma entidade e o que vai para outra entidade. E aí ele dá para a gente um relatório resumo dos débitos. Ó. Então, quanto que nós descontamos na folha de empregados e contribuintes individuais, os créditos vinculados, no caso, o único crédito vinculado que essa empresa tem é o salário maternidade, 5 mil e pouco, então ele dá os valores a recolher. Aqui os 20% e aqui as outras entidades. E aí, a DCTF Web ele vai mostrar para você os valores relacionados aos créditos. Então, por exemplo, André, lá na FDRINF, eles informaram as retenções sobre notas fiscais, porque nós somos uma empresa prestadora de serviços e cedemos mão de obra. Então, onde que ele vai demonstrar esses valores aqui? Ó? Eu tenho até um outro exemplo aqui, vou mostrar rapidamente, que ele demonstra para a gente esses créditos, tá vendo? Ó? Então, aqui, resumo de créditos. Ele demonstra aqui para a gente, ó, na parte de relatório de crédito, qual foi o CNPJ, se a empresa teve processos. Por exemplo, essa empresa tem processos de mandado de segurança, então ela não recolhe 100% todos os valores, tá? Então, voltando aqui, deixa eu só pegar o outro arquivo, ele demonstraria aqui para você, linha por linha aqui, com todos esses CNPJs dessas retenções. Mas aqui nesse relatório de créditos, essa empresa ela teve um crédito só, que foi esse valor de R$ 5.142,83, que é esse valor que apareceu aqui. Ó. André, e se ela tivesse tido mais créditos para demonstrar aí nesse relatório? Então ela apareceria aqui no final, ó, tá vendo? Ela teve dedução de salário família, ela teve dedução de salário maternidade, ela teve dedução de retenções, ó, previdenciárias. Então, como ela é uma prestadora e cede mão de obra, ela teve retenções de INSS sobre notas fiscais, isso foi descontado da nota, então ela vai usar como um crédito. André, mas e aí no caso da prestadora, da tomadora, que vai ter que pagar isso que hoje paga na 2631? Então, isso vai entrar no relatório de débitos dela. Então, a tomadora, as retenções entrarão no relatório de débitos da tomadora e no relatório de créditos da prestadora. Então, as informações
tem que bater. Aí aqui no resumo total, os créditos que a empresa conseguiu fechar. Então, os relatórios, tá vendo que aqui ele tem relatórios de débitos também, ó. Então, olha só aqui as retenções, tá vendo? Então, tem todos os CNPJs, o valor que foi retido sobre as notas fiscais, o valor que foi aproveitado e o valor que sobrou ainda para pagar. Então, ela tem um saldo a pagar desse valor de empregados, só que ela jogou 1.140.000 de retenções. Então, vai sobrar ainda para pagar 606, ou seja, não sobrou crédito para compensação no próximo mês. Então, o que eu queria demonstrar aqui para você? Eu queria demonstrar que os relatórios estão bem diferentes da Cefip, mas as informações estão ali, tá? Então, não tem como ter erro se você tiver enviado o e-social completamente, enviado a sua folha de pagamento bonitinha por e-social, com as rubricas, as incidências todas bem parametrizadas lá dentro do e-social, dentro do seu sistema de folha, e o setor tributário, se ele tiver fechado a sua DCTF, a sua REINF certinho, é só depois você entrar lá na DCTF Web, vincular essas informações e gerar a sua DARF previdenciária. Aqui no manual ele fala como gerar a DARF, tá vendo? Saldo a pagar, aí depois ele demonstra aqui como a gente gera a DARF previdenciária. Nos outros cursos com mais tempo, eu demonstro lá no ECAC as informações consolidadas lá dentro, que daí fica mais claro para você entender. Mas não é um bicho muito aí de 7 cabeças, que dá para você acompanhar pelos meus cursos, e caso você tenha dúvida, você consegue também fazer aí uma consulta no suporte, tá? Então, verifique então o que é DCTF Web, principalmente caso você não tenha enviado. Veja aí os outros treinamentos completos que eu vou explicar já já, que você não está sozinho e pode contar aqui comigo e com a minha equipe do Instituto de RH. Eu espero que essa semana do E-Social tenha te ajudado em algo com as informações que eu procurei passar para você. É claro que essas 5 aulas foram 5 aulas com alguns exemplos, tem muita informação, tem muitos dados e muitas outras bases legais para trabalharmos dentro do departamento pessoal. E convido você a participar das formações online que nós enviaremos no seu WhatsApp, também no seu e-mail. A primeira delas, que é uma que o pessoal está esperando esse curso online faz tempo, é a minha formação em gestores de departamento pessoal. Essa formação é composta por todos esses módulos aqui, tá? Nós temos cargos e salários que eu vou demonstrar e vou disponibilizar tanto as apostilas como as planilhas modelo para que você consiga aplicar. Nós teremos a parte de encargos trabalhistas, cálculos, práticas de DP, ou seja, é um curso mega completo, até auditoria tem aula lá. Então, esse treinamento ele tem a duração de 112 horas, nós faremos as liberações por módulos, iniciando já após o final da primeira semana do DP. Esse curso ele tem certificado, tem suporte, o suporte é super legal, porque você posta a dúvida embaixo do vídeo, automaticamente eu recebo um e-mail dizendo: o aluno X deixou uma dúvida lá na aula Y. Eu entrando para responder a tua dúvida, o próprio sistema enviará um e-mail para você dizendo: o professor André respondeu a sua dúvida. Então, não é porque seja um curso online, né, um curso online, que o aluno ele fica sozinho, ele fica ali estudando sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de suporte. Não. E essa formação ela é super bacana porque tem várias planilhas, modelos, tem apostila para todos os módulos e nós temos também o suporte, tá? E além do curso de gestor de DP, nós lançaremos o Analista de Departamento Pessoal 2.0, que nesse curso ele oferece 2, 4, 6, 7 módulos. Então é prática de DP, cálculos trabalhistas, encargos trabalhistas, obrigações acessórias, que entra até DIRF, RAIS, EFD, REINF, DCTF, rescisão de contrato de trabalho, que eu explico no Excel para você
como fazer os cálculos rescisórios e demonstro também toda a parte da legislação. Também com suporte, certificado e apostila. André, estou iniciando no departamento pessoal. Você pode começar pela formação em assistente de DP, que serão as práticas iniciais do departamento pessoal, admissão, envio de dados para o e-social, como informar afastamentos no e-social, férias e por aí vai. Cálculos, encargos e obrigações acessórias. Então, se você está iniciando, eu indico a formação de assistente de departamento pessoal. E se você quer se especializar 100% em folha de pagamento, principalmente com essas mudanças agora, e aprender 100% passo a passo de como fazer a DCTF Web, REINF, mais as informações consolidadas no social, além de, claro, você aprenderá todos os cálculos dos encargos, mais os cálculos trabalhistas. Você poderá também participar da nossa formação de especialista de folha de pagamento. Se interessou por apenas um módulo, manda um WhatsApp aqui para a nossa equipe que eles informarão para vocês como se matricular em apenas um módulo e não na formação completa. Espero vocês, espero que tenha gostado. Gostei muito dos feedbacks, fico muito feliz por isso e espero você nas minhas formações e conte sempre comigo para qualquer dúvida. Um abraço.